Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Tenho hoje uma palavra linda. É muito provável que a maioria de vocês não conheça, não tenha ouvido ainda, uma mensagem sobre o texto que eu estarei lendo hoje. E tem 3 detalhes nele muito interessantes que nós vamos aprender e ver o que é que podemos extrair dessa palavra para nós, a aplicação pessoal que esse texto traz para nós. Livro de 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 ao 19. Eu vou ler agora aqui, mas quero lembrar você, no finalzinho dessa mensagem tem uma oração, todos os dias, leitura da palavra, entendimento da palavra e oração é o nosso devocional. E quero pedir você, deixa aí uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite, um amém. Diga se você já tinha lido essa passagem bíblica ou não, se já conhecia, se gostou. Deixa aí uma resposta para eu entender que a mensagem está chegando até você. Muitos irmãos estão acompanhando todos os dias as mesmas pessoas, e isso mostra que nós estamos alcançando o objetivo, eu e você lendo a palavra e participando junto. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. E disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Temos alguns detalhes que é interessante destacar aqui. Primeiro, a nação de Israel que estava sofrendo uma situação, sendo ameaçada pelos sírios, e o rei vai visitar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, sucessor de Elias, já estava morrendo. Era um homem que realizou grandes milagres, mas o tempo dele estava acabando, a hora da morte chegou. E diz a Bíblia que, então, os 3 detalhes. O primeiro é a visita do rei. Segundo, é o episódio das flechas. E o terceiro, que eu quero finalizar aqui no versículo 20, depois morreu Eliseu e sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que vinha um bando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Vamos analisar a visita do rei ao profeta, o episódio das flechas e o homem que caiu na cova de Eliseu e ressuscitou. Quando o rei vai até o profeta, e quando ele viu o estado do profeta, o texto disse que ele chorou.
E ele repetiu o que Eliseu disse quando Elias estava para ser arrebatado, sendo arrebatado. O que o rei repetiu aqui? Meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Foi isso que Eliseu disse quando Elias estava subindo ao céu, sendo arrebatado em um redemoinho. Aqui, o rei de Israel, Jeoás, repete a mesma frase. Isso mostra que ele tinha conhecimento do acontecido, mas não se sabe se ele estava dizendo ali que Eliseu iria encontrar com Elias no céu. Não se sabe se ele estava lamentando agora quem seria o responsável por conduzir os carros de Israel, porque enquanto o profeta estava ali, havia livramento, havia proteção divina. Deus alertava através do profeta. Mas agora o profeta estava morrendo, e isso era uma preocupação para o rei. Mas é importante saber que essa frase é a mesma frase que Eliseu disse quando Elias foi arrebatado ao céu. Então diz a Bíblia que o profeta diz para o rei: pega a flecha. E ele pegou a flecha e disse: abre a janela. Abriu. Atira as flechas. E ele atirou uma flecha, e o rei foi avisado pelo profeta: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca. Aqui o profeta já avisou: é a flecha do livramento, é a flecha de Deus contra os inimigos, contra os sírios. E o profeta falou: pega mais flecha e atira. E diz a Bíblia que o rei pegou e atirou mais 3 flechas e parou, cessou. E quando ele cessou, o profeta ficou irritado com ele. Deixa eu ler para vocês aqui. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Aqui temos uma situação complicada, porque o profeta disse: a flecha é do livramento, é a flecha que vai dar a vitória contra os sírios. E agora que o profeta advertiu o rei o que estava acontecendo, aquele ato profético, e disse: agora fere a terra. Ele feriu 3 vezes e parou. Ele deveria ter ferido a terra e o profeta mandar parar. Será que ele não queria acabar com os sírios? Ele já sabia que a flecha era a vitória de Deus, era a flecha do livramento, era a flecha da vitória contra os sírios. Porque ele parou antes da hora. Fica de lição para nós: não pare de atirar a flecha enquanto Deus não mandar parar. Se você observar aqui, o próprio Jesus Cristo disse que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Vemos, por exemplo, Jesus Cristo falando que se você fizer só aquilo que manda você fazer, você é um servo inútil. Vemos no livro de Eclesiastes, capítulo 11 e o versículo 6, esse aqui eu vou ler para vocês, diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, isso aqui mostra que o cristão ele precisa de permanecer na atividade, precisa de permanecer na comunhão, na leitura da palavra, frequentando os cultos, jejuando, orando, lendo a Bíblia, porque se você parar, você pode não receber as bênçãos completas. O profeta falou: porque você feriu só 3 vezes, a sua vitória contra a Síria não será completa. Então vamos pegar essa lição aí. Se você colocou a mão no arado, permaneça. Se você está buscando a Deus pela sua família, continue com os joelhos no chão. Se você está começando a fazer algo para Deus, permaneça firme, não desista, não pare de atirar as suas flechas enquanto Deus não mandar você parar. Aí o profeta morre
e diz a Bíblia que foram enterrar. O profeta morre e é enterrado. Depois, foram enterrar um outro defunto. E quando eles estavam para enterrar esse defunto, apareceu exército inimigo. Algumas Bíblias vão dizer bandidos. Na verdade, é alguém que atacava Israel todo ano. E quando os coveiros viu esses inimigos, deixaram esse homem, esse defunto, esse cadáver, cair na cova do profeta Eliseu. E quando ele cai na cova do profeta Eliseu, os coveiros estavam meio que fugindo. Esse homem cai, encosta nos ossos do profeta e ressuscita. Sabe o que significa aqui? Embora o profeta tenha morrido, embora o profeta não tivesse ali mais para falar mais nada, não podia dar mais profecia, isso aqui mostrava que Deus ainda cumpriria com o que disse, que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Isso aqui era para lembrar que mesmo que Israel tivesse deixado os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor cumpre. Então, não importa se o mundo hoje está de cabeça para baixo, não importa se as coisas estão acontecendo de forma para menosprezar a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e das medulas, e é apta para discernir intenções e pensamento do coração. No devocional de hoje, nós aprendemos aqui sobre essa situação, esse fato histórico que aconteceu. Então o rei repetiu a frase que o próprio Eliseu, que agora estava indo encontrar com Deus, indo para outra vida. Não vamos entrar nesse detalhe aqui de estado intermediário dos mortos hoje, porque não dá tempo. O fato do rei não ter tido disposição de atirar mais flechas, isso trouxe uma vitória incompleta. E o fato de um homem ter ressuscitado ao tocar nos ossos do profeta, isso mostra que a palavra de Deus continua viva. Isso era um sinal. Olha, ressuscitou porque tocou no osso do profeta. O profeta profetizou vitória. O profeta profetizou livramento, mas o profeta também profetizou que deveríamos guardar os mandamentos de Deus. Vamos guardar a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, que nós não venhamos, Pai, ser como o rei Jeoás, que atirou flechas, Pai, incompletas, que parou de atirar e por esse motivo não teve uma vitória completa sobre os inimigos, Pai. Nós queremos ter uma bênção completa. Nós queremos ver salvação de famílias completas. Nós queremos, Pai, alcançar a graça do Senhor, alcançar as misericórdias do Senhor. Nós queremos, Pai, crescer na graça e no conhecimento, Pai. Que o Senhor venha, Pai, completar a obra do Senhor em nossa vida, na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Que o Senhor possa, Pai, cumprir todas as suas palavras. Assim, meu Pai, como foi um sinal que o defunto ressuscitou ao encostar nos ossos do profeta, nós também, Pai, venhamos acreditar na palavra do Senhor, que é fiel, porque o Senhor é fiel para cumprir com a tua palavra. E nós cremos na palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais um devocional. Deus abençoe.